Boa noite a todos. Então, para iniciarmos a nossa reunião de hoje, eu vou ler uma mensagem de José Carlos de Luz, Sempre Melhor. Após o Gabriel vai fazer a prece de abertura e a Janete fará o encerramento, o encaminhamento para a paz. Nós temos como palestrante da noite de hoje a Alacira, de Papandu, do Centro Discípulos de Jesus, que hoje vem trazer o estudo da doutrina espírita para todos nós. Que Deus te abençoe e ilumine na tua palestra. Muito obrigada. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam o nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou a nossa doença. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso capaz de atrair a ideia expressada. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas vamos alimentar. Todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo e para com os médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com a sabedoria das suas palavras. Então, com essa mensagem, nós convidamos o Gabriel para fazer a prece de abertura. Jesus se alicerce diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas de todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fui para que mensageiro de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições, que Ele seja para nós o arrimo, o amparo, e nos defenda de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz e entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus, de Jesus, está encerrado sempre. Encerrado agora. Mas é encerrado agora, aberto. Aberto a prece de hoje. Aberto a palestra. Aberto. Aberto a palestra. Então, está aberta, né? Então, boa noite a todos. Então, hoje nós escolhemos o tema Lei de Causa e Efeito. Nós vamos falar dessa lei de causa e efeito porque a gente ouve muito falar dela. E hoje nós vamos falar na visão da doutrina espírita. A gente escuta muito falar, por exemplo, na Bíblia, tem olho por olho, dente por dente, e em ditados populares diz, aqui se faz, aqui se paga, quem confere, quem confere será ferido, né? Então a gente vai falar hoje que a lei, essa lei, ela está constantemente em nossas vidas.
ela está funcionando. Nós queiramos ou não, nós compreendendo ela ou não, ela está funcionando em nós. E é através dessa lei de causa e efeito que Deus nos torna responsáveis por todos os atos que nós cometemos, usando assim o nosso livre-arbítrio. Tudo que nós realizamos na vida, em palavras, a importância da palavra na mensagem, né? Tudo que nós realizamos em palavras, em pensamentos e atitudes geram um efeito correspondente. E olha o que Albert Einstein nos fala: a vida não dá e nem empresta, não se comove e nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. E a gente tem aquela frase que diz: a vida é um eco. Se você não está contente com o que está recebendo, observe o que você está emitindo, né? No livro Libertação, no capítulo 11, um livro da série de André Luiz, tem um ensinamento muito profundo. Vamos ver o que André Luiz fala. Ele diz o seguinte: a memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som do que falamos ou ouvimos. Por intermédio dela, da memória, nós somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Então nós vemos ali a importância da nossa memória, que ela fotografa tudo, né? O som do que falamos. Isso a gente sempre fala na doutrina sobre a palavra, como até bem a Iraci leu. Mas o que ouvimos, e é aí que a gente tem que prestar muita atenção. Porque de repente, às vezes, a gente está numa rodinha de amigos, que está só fofoca, falando coisas pornográficas, e a gente fica escutando. Então a gente deve se retirar desses ambientes e cuidar muito com o que nós ouvimos nas redes sociais, né? Porque tudo isso vai estar dentro de nós gravado. E uma hora começa a rebobinar isso, daí nos deixa com depressão, né? Meio alienados com todas essas coisas, né? E a gente vendo tudo isso, então a gente vê que a dor não é criação de Deus, é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. E a lei de causa e efeito, ela não tem como função nos punir, nos castigar, e sim ela vem para nos corrigir, para nos educar. E quando a gente começa a entender um pouquinho da lei de causa e efeito, como sempre a gente fala, você semeia e colhe aquilo que você plantou, né? Então a gente começa a entender que é bobagem fazer bobagem, que é questão de inteligência a gente começar a ver as nossas atitudes. Então, falando do capítulo 5, Causa das Aflições, falando que Allan Kardec ele adotou o princípio da lei de causa e efeito para estudar e para explicar as razões das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. E ele diz que são basicamente duas as causas. E está lá no capítulo 5 do Evangelho. A primeira são as causas atuais, aquelas que são evitáveis. E causas anteriores, que são as inevitáveis. As atuais são os equívocos que cometemos hoje, agora, e que nos trazem muito sofrimento, muitas aflições, né? Em função do quê? Da nossa imprudência, da nossa ganância, por causa do nosso orgulho, né? E as anteriores é aquilo que não está em nossas mãos evitar. Por mais que a gente tenha precauções, elas vão acontecer. E vamos começar falando então dos excessos, que falam os excessos de toda ordem. Excessos são os exageros, falta de moderação. E nós vamos entrar aqui falando da imprudência. E nós vamos falar em conformidade com uma palestra do Raul Teixeira. Eu gosto muito do Raul Teixeira, porque ele não passa a mão na cabeça. Ele fala aquilo que está acontecendo, né? Não põe panos quentes. E eu escutei uma palestra dele
sobre tentações e foi onde eu me inspirei para falar essas coisas aqui. Então, ele ali fala dos excessos. A comida, por exemplo. Essa é uma coisa que às vezes a gente fica pensando, né? O que pode ocasionar um excesso de comida? Será que alguma vez aconteceu isso conosco, de sair da mesa, assim, quase apertando? Então, o Raul Teixeira diz que nós devemos sair da mesa sempre com vontade de voltar. E o meu pai já falava para nós temos que sair da mesa sempre com um pouquinho de fome, né? Não se empanturrar, porque isso aí traz sérios problemas para a saúde. E mais uma coisa que ele fala para nós é que, por exemplo, assim, nós vamos numa festa, um casamento que é mais comum, e a gente senta na mesa e vê aquela fila indo no buffet. O que a gente geralmente faz? A gente faz um pratão de estimador, como ele diz, de operário, porque eu vou voltar de novo, porque olha a fila que eu vou enfrentar. Então a gente faz um pratão daquele tamanho. Ele diz que é para nós ir tirando aos poucos, porque quando eu levantar para ir de novo, a fome já passou. Eu vou comer menos. E assim nós vamos se disciplinando a mesa, né? Porque muitas vezes a gente come pelo olho, né? A gente vai ver e deixa metade, né? Também excesso. Será que isso é exagero ou não? E Raul fala também sobre a bebida, nos dizendo o seguinte: às vezes os jovens estão numa festa, saem meio alcoolizados, pegam o volante, e o primeiro que sai vê que tem uma blitz da lei seca lá na frente. Ele pega e comunica, passa o WhatsApp para os que vêm atrás que tem blitz. Daí o que vem atrás está alcoolizado, está com a garrafa na mão, ele desvia o caminho. E se ele provocar um acidente nesse desvio dele, porque eu comuniquei ele, e matar uma pessoa, nós vamos ser corresponsáveis por aquele acidente e por aquela morte. E a nossa consciência não vai dar trégua enquanto nós não liberar aquilo, nós não quitarmos aquilo. Então a gente tem que cuidar muito. A gente faz, não do álcool, mas de repente, às vezes, tem blitz no asfalto e a gente dá um sinalzinho, porque vem na frente, né? E se eles estiverem esperando um assaltante que roubou um carro lá, e você dá um sinal e ele desvia, você vai ser corresponsável por ele estar fugindo. Então é muito sério o que o Raul fala, né? Também os excessos de gasto, aquelas pessoas que gostam de gastar. O nome disso, o nome científico é aniomania. E eles falam, no livro que eu li, geralmente é mais mulheres. Mas eu vou defender um pouco as mulheres hoje. Não é só as mulheres, né? Porque tem homens que também gostam de gastar bastante, né? Então não é só nós mulheres, né? E o que ele fala? Essa compulsão em gastar é um transtorno psicológico muito comum, como ele diz, frequentemente nas mulheres. E é um sinal de carência, dificuldade de relacionamento. Geralmente saem para comprar coisas quando se sentem sozinhas ou decepcionadas com algo. Então aquela satisfação de comprar algo novo logo passa. E logo você tem vontade de comprar outra coisa, e aí vira um círculo vicioso. Então, nós mulheres, quando se sentir sozinha, alguma coisa, não vamos para o shopping, porque senão a gente não vai resistir à tentação de comprar, né? E ele dá alguns sintomas que podem indicar esses transtornos. Vamos ver se a gente se enquadra em algum desses? Então, o primeiro sintoma, se nós temos essa compulsão em gastar, é comprar itens repetidos. De repente eu chego numa loja, lá tem uma blusa bonita, barata, dá uma de cada cor. Isso é excesso. Eu preciso de uma de cada cor. Outra coisa, esconder compras do marido, da mulher ou dos familiares. Se alguém já fez isso, tem que cuidar com esse transtorno. Mentir para os amigos ou para os familiares em relação às compras. Também. Outro indício é recorrer a empréstimos de familiares, de banco, para gastar. Então nós temos que tomar cuidado com os excessos. E logo mais nós vamos ver as tentações, né?
que nós temos que vencer essas tentações. E comprar o estritamente necessário, porque a tentação da gente quando chega numa loja, outlet, que a gente gosta muito, né? Quando tem lá promoção, não sei do que, mas eu estou precisando daquilo que está em promoção, eu vou comprar 5 porque está barato. Então é aí que nós devemos nos disciplinar e evitar essa tentação. Remédios. Raul diz que muitas pessoas têm mais remédio em casa do que uma pequena farmácia. Tem gente que tem compulsão em comprar remédio. E a gente também tem que tomar cuidado, que a gente vê no nosso dia a dia vivenciando isso. Alguém fala para você que tal remédio é bom, principalmente para emagrecer. É bom, funciona. Aí vai compra. A internet, nós temos que cuidar muito da internet, porque se você abrir ali, se você procurar um remédio ali, pronto, ali tem remédio que ressuscita até o defunto lá. E a gente vai indo nessa impulsão e compra aquilo que é bom, daí você só pega ali, o correio entrega, né? É tão simples. Então, é esses excessos que nós temos que tomar cuidado, né? Mas, além disso, vamos ver o que os Espíritos nos falam sobre isso. E eu confesso para vocês que eu já estudei o livro dos Espíritos em 2 cursos. E eu não tinha me atido a essas questões da maneira que eu entendi para passar para vocês. Olha o que Allan Kardec pergunta aos Espíritos. O uso dos bens materiais é um direito de todos os homens? A pergunta parece óbvia, né? Sim, esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumprir. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos o direito de usufruir dos bens materiais, né? Porque se nós estamos na Terra, reencarnados, nós precisamos das coisas materiais para viver. É isso que os Espíritos respondem. Daí Allan Kardec na pergunta, mas com que fim pôs Deus atrativos na satisfação dos bens materiais? Porque Deus é muito criativo, né? Então, com que fim ele pôs os atrativos? Vamos ver a resposta. Para estimular, para incentivar o homem ao cumprimento da sua missão. E olha ali, e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, para nós cumprir a nossa missão, nós vemos aqui na Terra, tem que ter os atrativos, né, das coisas materiais. Nós temos que ter esse incentivo para a gente cumprir o que a gente veio cumprir aqui. Porque senão nós ia cair na indiferença e talvez nem ia cumprir a nossa missão. Mas também aí vem para experimentá-lo por meio da tentação. E ele pergunta, Allan Kardec já perguntou, mas qual é o objetivo da tentação? Né? É experimentar-nos pela tentação. Olha só o que Deus faz conosco. Experimentar-nos pela tentação. Mas por quê? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. É a tentação que nos arrasta para o abuso, para o desnecessário. E devemos o quê? Usar a nossa inteligência, a nossa razão para se defender disso. E nesse campo das tentações tem uma coisa que nós não podemos esquecer. A nossa vontade é soberana. Então nós não podemos dizer que foi o demônio que me induziu. Foi o Satanás que estava comigo. E nem dizer que foi as más companhias que me induziram o caminho do mal a fazer tal coisa. Eu gastei um monte, estourei meu cartão de crédito porque eu estava com a minha amiga lá e ela me induziu. Negativo. A vontade é nossa, a vontade é soberana. Então aí nós já paramos de culpar as pessoas. Lao Tse é um filósofo chinês e ele é tido como uma divindade nas religiões antigas, né, as tradicionais chinesas. E ele diz o seguinte: até as coisas boas em excesso podem perder a sua essência. E diz ele, a luz em excesso pode cegar os olhos. O som em excesso pode ensurdecer o ouvido. O excesso de condimento, de tempero, estragam o gosto, tiram o gosto. Por isso que o sábio determina a medida de cada coisa. Aí vem o equilíbrio, né?
Falando ainda dos excessos, vamos falar de ambição e ganância. Qual é a diferença de ambição e ganância? Ambição, aspiração, desejo de alcançar os bens materiais, ou que satisfaz o amor próprio, riqueza, glória, etc. É ruim a ambição? Não. A ambição é boa, ela move o progresso. Ela nos impulsiona ao crescimento monetário, ao crescimento espiritual, profissional. Todos nós temos que ter ambição, senão nós sentamos e cadê o progresso, né? Mas quando que ela começa, então, a ser um problema? Quando ela vira ganância, que é a ambição desmedida, usando meios lícitos e ilícitos para obter lucros excessivos. Então, se alguém chamar, você é ambiciosa, então não tem problema, claro que eu sou, todos nós somos e devemos ser. Agora, se chamarmos de gananciosa, aí nós temos que se preocupar e ver o que nós estamos fazendo, né? Porque a ambição é boa quando vem na medida certa. Quando vem excesso, ela é destruidora. Vamos falar agora do orgulho, que toda palestra, todo estudo, a gente bate no tal do orgulho, né? Então, está no capítulo 7 do Evangelho, que diz: orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. É o terrível adversário da humanidade. É ele que desencadeia todos os outros defeitos, diz o Evangelho. É por orgulho que nós discutimos, é por orgulho que nós brigamos, é por orgulho que nós magoamos, e é o orgulho que dificulta o perdão. E a gente pergunta, mas que bicho papão é esse, né? Esse orgulho. Eu fui no dicionário para procurar o que seria orgulho. Primeiro diz lá que é o sentimento de dignidade pessoal, entusiasmo e satisfação. Mas o segundo diz, é o amor próprio demasiado, demais, soberba e arrogância. Aqui de qual sentido aqui, o 1 ou 2 que o Espiritismo fala? É óbvio que é desse 2 ali, né? Eu posso, então, depois que a gente aprende, eu posso dizer, eu tenho orgulho do meu filho, da minha filha, porque ele conseguiu certa coisa. Só que eu não posso achar que o meu filho é melhor do que os outros. Eu também posso dizer, eu me orgulho porque eu atingi aquela meta, ou eu alcancei aquilo que eu me propunha. O que eu não posso achar é que ninguém mais é capaz. Só eu sou capaz, que eu sou a cereja do bolo. Então, isso que não podemos fazer, né? Vamos falar agora um pouco da vaidade, que também fala no Evangelho. Todos nós temos vaidade. Até o Chico Xavier tinha vaidade, usava peruca e dizia, eu não tenho o direito de enfeiar o mundo, né? Então, nós temos que ter a vaidade. Mas o problema é quando a vaidade se transforma em obsessão. Nós podemos, por exemplo, ir no salão, os homens, as mulheres. O que nós não podemos fazer é transferir a nossa casa para o salão. Esquecer de fazer almoço, janta e viver no salão. Dia sim, dia não. Né? Temos que cuidar com isso. Um dia eu escutei alguém falando numa rodinha falando de plástico e coisa. Mas o que tem que cuidar com a doença da beleza. E quando eu fui estudar sobre a vaidade, pegar o Evangelho, eu lembrei daquilo e fui pesquisar, então, se existe a doença da vaidade. Pois olha, existe. E uma psicanalista, o nome dela Joana Vilhena de Novaes, do Rio de Janeiro, ela é coordenadora do núcleo da doença da beleza. O nome da doença é transtorno dismórfico psiquiátrico. E foram incluídas no Manual de Diagnósticos e Estatísticas dos Transtornos Mentais, em 1995. Então, temos que cuidar, né, com a nossa vaidade. Devemos ter, claro, todo mundo tem, mas cuidar para não virar em obsessão, né? Desapego, vamos falar um pouquinho do desapego.
praticá-lo é um ato de libertação. Nós podemos, assim, dizer que quando se propõe o desapego, não significa abandonar o mundo, mas entender a existência terrena como transitória e passageira. O que é imortal e verdadeiro, nós sabemos, que é o Espírito. Então, nós vemos que nós podemos usufruir, como os Espíritos falam, das coisas materiais, de tudo que existe. Usufruir do conforto que o progresso nos oferece, da tecnologia, né? Só que temos que ter muito cuidado de que maneira estamos usando essa tecnologia, né? Não precisa nem falar hoje dos WhatsApp, as redes sociais ali, que tem gente que vive para isso e não dá atenção para o filho, para o marido, para ninguém. Chega numa festa, não está nem aí, está só conectado ali, dando valor para as pessoas que estão longe e não aproveitando olho no olho, conversando com as pessoas, né? No livro Francisco, O Sol de Assis, de Divaldo Franco, diz o seguinte: liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa, em sua vida. E Joana nos orienta a ir treinando esse desapego, começando pelas pequenas coisas. Diz ela da importância de não acumularmos coisas desnecessárias. E a gente sabe que muitos de nós temos o nosso quartinho da bagunça. Quem não tem o seu paiol, quem tem casa, o ranchinho lá fora com tranqueiras, né? Então é isso que ela se refere, a não precisar ficar guardando coisas desnecessárias. Guarda-roupa, nós vamos lá, tem roupas com etiqueta, que eu comprei ano passado, ano retrasado, roupa que eu nem usei, coisas desnecessárias. Vamos nos desfazer disso, né? A Joana fala até de remédios. Nós temos remédios lá na nossa casa que com validade, que nós não usamos e está com validade ainda, que dá para alguém utilizar aquilo, mas nós esperamos vencer e jogar fora aquilo. Então nós temos que tomar atenção com isso. Desapegar-se de pessoas, de situações e sentimentos que nos algemem. Isso não significa eu me desapegar de uma pessoa que eu deva amar menos, que eu vou descuidar. Pelo contrário, porque o amor liberta e cuida, o apego aprisiona e sufoca. Então ela diz para valorizar cada relacionamento nosso, mas para nós não querer reter a pessoa e não querer mudá-la, porque ninguém muda ninguém. Então nós temos que ir treinando os desapegos, porque o maior teste de desapego nosso vai ser quando desencarnarmos. Então é melhor nós ir treinando, como a Joana nos orienta, nos desapegando das pequenas coisas, os excessos de casa, porque isso vai ficar tudo, né? Então o apego faz sofrer hoje. Se eu sou apegada em alguma coisa, eu tenho aquele sentimento, eu sofro com isso. E o pior de tudo é quando eu desencarnar, que eu vou ficar apegada. E se eu tiver muito apego numa pessoa ou nas coisas, o que vai acontecer quando eu desencarnar? Eu vou ficar ali e não vou conseguir me libertar. E quando Jesus responde ao jovem rico que ele interrogava sobre os meios de ganhar a vida, Jesus responde para ele: desfazei-vos de todos os teus bens e segue-me. O que Jesus quis dizer? Jesus apenas quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à nossa evolução espiritual. Porque no capítulo 16 do Evangelho, sobre a riqueza, fala o seguinte: se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido, o sentido das palavras de Jesus. Porque Deus é que distribui a riqueza, coloca na mão das pessoas. Teria ele, será colocado nas mãos de alguns, um meio inevitável de perdição? A nossa razão diz que não, né? Inclusive a riqueza pode ser
um meio de salvação nas mãos daquele que sabem aproveitar a riqueza, que sabem fazer bom uso da riqueza. A riqueza, sem dúvida, ela é, como tem no Evangelho, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria. Por quê? Em virtude do que a riqueza é mais perigosa? Em função das tentações, justamente, da fascinação, das excitações, né, que ela exerce em nós. Então, a riqueza é mais perigosa, é nesse sentido, né? Então, nós falamos até agora sobre as causas atuais, que nos provocam essas aflições, e que está em nossas mãos evitar, que é todos os excessos que nós falamos. Agora nós vamos falar um pouquinho das causas anteriores. Também está no capítulo 5. Causas anteriores das aflições. Os flagelos naturais ou as calamidades. Elas não estão em nossas mãos evitar. Como os terremotos, por exemplo, tsunamis, erupção de um vulcão, o desencarne do ente querido. Isso não está em nossas mãos evitar. Por mais precaução que a gente tome, não tem jeito, né? Então, são esses flagelos. Doenças de nascença. Muitas vezes nós não conseguimos entender crianças, por exemplo, sofrendo, muitas vezes achando que não é justo. E seguramente não fizeram nada nessa vida. Por exemplo, a imagem ali. Não fez nada essa criança, né? Mas se nós levantarmos o véu do passado, nós vamos ver que ali existe uma outra história. Nesse livro de Chico Xavier, Humberto de Campos, Pontos e Contos, tem uma história de um advogado chamado Abelardo Tourinho. O nome da história é Grande Cabeça. Então, Abelardo Tourinho era indiscutivelmente verdadeira águia da inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas. Sua palavra sugestiva nos grandes processos tocavam-se de maravilhosa expressão de magnetismo pessoal. Ele cativava as pessoas. Seus pareceres mostravam apurada cultura. Não obstante o talento privilegiado diante do dinheiro, do pagamento farto, não vacilava na defesa do mal. Forçava interpretações contrárias às leis, contornava artigos e acabava invariavelmente levando triunfo espetacular da mais absurda causa. Chamavam-lhe o Grande Cabeça. Nos círculos onde ele convivia, os colegas o temiam, admiravam e respeitavam. A experiência terrestre passou e a morte o recolheu envolvido em extensa rede de compromissos. Muito tarde, compreendeu os tortuosos caminhos que traçara a si mesmo. Ele já teve consciência no mundo espiritual disso. Sofreu, chorou muito, atormentado pelas vítimas de sua inteligência e pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Daí a algum tempo, novamente respirava a atmosfera terrestre e pela inesgotável justiça das leis da vida, aquele advogado de inteligência brilhante podia ser identificado por seres espirituais colado a um triste carrinho de rodas, a uma cadeira de rodas, apresentando um crânio enorme, terrivelmente deformado pela hidrocefalia, a fim de curar os desvarios do Grande Cabeça. Então, está aí uma história de lei de causa e efeito, que nós não podíamos deixar de falar. Desencarnações coletivas. Também pediram muito para a gente falar lá em Catanduva sobre as desencarnações coletivas, resgates coletivos.
Por que acontece? E o Espiritismo explica. No livro Chico Xavier Responde, tem uma pergunta feita a Emmanuel, seu mentor espiritual, em uma reunião em 1972. A pergunta foi a seguinte: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas em defesas, como nos casos dos grandes incêndios? Emmanuel responde: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, crescendo, evoluindo em amor, traz consigo a justiça inerente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, o mais severo julgador de si próprio. Traz consigo a justiça inerente. Na questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? O que os Espíritos respondem? Na nossa consciência. Então está tudo escrito ali. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual e a gente é ciente das nossas responsabilidades, nós fazemos um levantamento da nossa ficha. O que eu devo? Né? Quais são os meus débitos? E nós imploramos, nós pedimos os meios necessários para que a gente resgate devidamente aquelas faltas, né? É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos comprometidos para o devido resgate. E vamos também contar na Crônicas de Além Túmulo, também Humberto de Campos, Chico Xavier. Nesse livro relata um caso que exemplifica também a lei de causa e efeito, que o resgate ocorre por meio de um desencarne coletivo. Então, no livro conta que no ano de 177, os cristãos eram muito perseguidos, assassinados sem piedade. Na época reinava o imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio, então, ia receber, naquele dia, Lúcio Galo, que era um cabo de guerra. Era muito considerado esse Lúcio. O imperador achava ele, tinha muita consideração. E ele queria que a recepção dele fosse em alto estilo. Ele queria algo inédito que acontecesse. Precisava impressioná-lo. Eles não queriam mais aquelas coisas das feras atacando os cristãos, que isso já estava muito batido, ele queria algo novo. Então reuniu-se a cúpula do imperador para decidir uma reunião, uma comissão, para organizar um tal, para ver quem tinha uma ideia. E um deles teve uma brilhante ideia. E assim eles fizeram. Cerca de 1000 mulheres e crianças cristãs foram colocados numa arena. Vamos prestar atenção no detalhe. Foram colocados numa arena molhada com resina inflamável, cercada por farpas embebida em óleo, e soltaram os cavalos mais velhos, que não prestavam mais para os seus jogos, soltaram com essas 1000 pessoas nessa arena e atearam fogo. Com as chamas e as patas dos cavalos pisoteando, foi um espetáculo inédito a esperar. Foi um sucesso o espetáculo. Todos os envolvidos nesse planejamento e na execução desse tenebroso acontecimento ficaram endividados perante a lei de Deus. Imagine o débito que enganharam todas as pessoas. Passaram-se aí quase 18 séculos para que se reunissem novamente esses mesmos irmãos para a dolorosa expiação. E conta que no ano de 1961, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, um incêndio de grandes proporções ocorreu durante a apresentação de um circo, tirando tragicamente a vida de centenas de pessoas e deixando muitos feridos que ali estavam reunidos. Aí eu fui pesquisar, na época, o que tinha acontecido, ter mais detalhes, e no jornal falava lá:
a tragédia do Gun Circus norte-americano em Niterói, Rio de Janeiro. E consta que no panfleto que eles distribuíam, convidando o respeitável público para assistir ao circo, eles anunciavam a inauguração da tenda nova, do mais moderno material nylon coberto por parafina. Olha o detalhe. A tenda, a lona, era nylon coberta com parafina para impermeabilizar. 3.000 pessoas estavam na plateia nesse dia. Morreram 503 pessoas, mais de 800 ficaram gravemente feridas, pois foram pisoteadas pelos animais que fugiam das chamas. E em poucos minutos, todo o teto de parafina derreteu sobre o público. Então, a justiça divina, através da reencarnação, reuniu aqueles mesmos espíritos, aqueles lá da época, que foram responsáveis pela queima daqueles cristãos na arena e tiveram, assim, a sua dolorosa expiação. Então, uns conseguiram resgatar débitos em ações voltadas para o bem. Outros precisavam ou fizeram a opção de resgatar de uma forma dolorosa. Assim a lei funcionando, dando oportunidade para cada um redimir-se. Então, uma coisa nós temos que observar, que aconteceu isso no ano de 177. Passaram-se 18 séculos para ver como a espiritualidade levou tempo para reunir todo mundo, todos aqueles que organizaram, que planejaram aquele evento lá em 177, para reunir. Não foi fácil, levou 18 séculos. Quantas encarnações aquelas pessoas tiveram durante esses 18 séculos? Então elas foram se preparando, porque ali diz que muitos pediram para passar isso. Mas não é assim, aconteceu na próxima encarnação, eu vou pedir. Não, eles vieram se preparando, viram o que cometeram, se corrigiram, aprenderam em outras encarnações. Quando chegou em 1961, eles pediram, então, para passar essa prova, né? Os desencarnes coletivos são formas prévias de avançar espiritualmente, de forma mais breve, né? Quitando os débitos, que poderiam levar muitas e muitas encarnações. Então, por exemplo, podia levar quanto tempo a mais, e eles resgataram ali, né? Então, é isso que a gente viu lá. E falando que uns resgataram no bem, nós temos a frase do Chico Xavier, que diz o seguinte: toda vez que a justiça nos procure para o acerto de contas, e se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista para o retorno, quando nos encontra trabalhando no bem. E nós vamos ver a vantagem de fazer o bem. E nós vamos encerrar com um pequeno vídeo que nós vamos passar aqui, porque eu poderia falar o que tem no vídeo, mas a minha voz, a minha palavra é diferente do Haroldo Dutra. Então eu tenho que colocar o vídeo dele mesmo. Se você é uma criatura Mais alto um pouquinho. única e exclusivamente para você, O áudio está baixo no teu computador. Vamos ver. Tem que sair dele. Sair dele. É. Tá me olhando. Lá teu áudio no computador.
exclusivamente para si, não conquista simpatias espirituais. Mas quando você sai de si mesmo e vai de encontro ao semelhante, o que acontece? Você sai de casa, chega ao hospital, tem um doente, você aplica um passe nele, fala uma palavra de reconforto para ele. O que você não sabe, é que ao lado daquela criatura que está doente, muitas vezes tem uma, duas, três, várias entidades, vários amigos espirituais daquela criatura que se sensibilizam com a sua bondade e que fazem uma anotação de gratidão no coração. Eles chegam assim e dizem: amigos, marca a cara desse companheiro de Valdir. Um dia que ele precisar, nós vamos retribuir esse ato de bondade dele. Aí você vem com a atividade. Chega aqui, tem criaturas para serem esclarecidas, orientadas, porque estão enfrentando dores tremendas, irmãos. E você, doando o seu tempo, as suas energias, conversa, consola, esclarece, mas você mal desconfia que aquela pessoa que bateu a porta com uma brasa no coração está rodeada de amigos espirituais e que eles, sensibilizados com a sua gratidão, vão falar assim: é um companheiro querido, qualquer dia desse nós vamos retribuir. É assim. À medida que você vai acumulando horas de trabalho no bem, horas de trabalho em assistência ao próximo, não só assistência espiritual, mas intelectual, moral, espiritual, sem saber, você está granjeando uma multidão de amigos e vai chegar um dia que você será um necessitado. Quando você menos desconfiar, menos perceber, haverá uma multidão de amigos ao teu lado para retribuir o teu gesto de bondade. E é dessa forma, minimizando a dor do semelhante, ajudando o semelhante a carregar sua cruz, tornando a cruz do outro mais leve, que você consegue, pelo amor, apagar seus próprios débitos pessoais. Porque foi isso que escreveu Simão Pedro na sua epístola. O amor cobre a multidão de pecados. Era isso, conseguiram escutar? Então é isso que ele fala, né? Então nós temos que cuidar ali também, quando ele diz ajudar e carregar o fardo do outro. Nós temos que cuidar para não querer carregar o fardo do outro. É ajudar o outro a carregar. Então a gente vê que é questão de inteligência a gente fazer o bem. Então eu agradeço a atenção de todos.